do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro, nós nos encontramos mais uma vez para buscarmos a face de Deus e buscarmos respostas de Deus para as nossas orações. Quero convidar você a orar junto comigo agora, para nós iniciarmos esse tempo tão precioso que nós temos na presença de Deus todas as terças-feiras. Vamos orar então? Deus bendito, damos graças a Ti, porque a cada terça-feira que nós nos reunimos na Tua presença, nós sabemos que os Teus olhos estão voltados para nós, os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, e nós sabemos, ó Pai, que podemos contar com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, e é por isso, Pai, que nós temos buscado o Senhor a cada dia, a cada terça-feira, Senhor. Não nos cansamos de orar, não nos cansamos de clamar, porque o Senhor tem agido com bondade e misericórdia sobre nós, ó Pai. E hoje, ó Deus, queremos mais uma vez colocar diante de Ti as nossas petições, queremos colocar diante de Ti as nossas necessidades, ó Pai, na certeza de que o Senhor tem suprido cada uma delas de acordo com a Tua bondade e de acordo com as riquezas de Cristo Jesus. Se conosco, Pai, neste tempo que estaremos na Tua presença, em culto, em oração, em louvor, possamos, ó Pai, ver o mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a cantar essa canção comigo, uma canção clássica já, ela se tornou clássica, uma canção dos anos 90, que tem uma mensagem de adoração belíssima, canção do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa reflexão de hoje está baseada no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Segundo Reis 13, a partir do verso 14, que diz assim: O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: Meu pai,
O Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu lhe disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Você conhece alguém desastrado? O desastrado sempre faz jus ao seu adjetivo, né? Ele sempre provoca desastres, ele sempre coloca alguma coisa a perder e consequentemente ele prejudica a si mesmo e prejudica as pessoas à sua volta. E eu penso que nesse sentido, né, pensando em pessoas desastradas, a gente pode chegar à conclusão que existem pessoas desastradas também em relação à bênção de Deus. São aquelas pessoas que, por causa da sua postura, por causa das suas atitudes, por causa das suas escolhas, colocam a perder a bênção de Deus nas suas vidas. E esse foi o caso do rei Jeoás, no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que o profeta o profeta Eliseu estava nas últimas, em breve ele ia morrer e provavelmente aquela seria a última chance de um rei ser abençoado por Deus através do profeta Eliseu. E o que aconteceu ali? O desastrado Jeoás colocou em risco o seu reinado e colocou em risco o futuro do povo de Israel. De que forma? Depois de ele ter recebido a profecia de que ele iria ser vitorioso contra a Síria, que era o país que vivia em guerra ali com os israelitas, ele não teve a ousadia, ele não teve a visão necessária e acabou batendo apenas 3 vezes com as flechas no chão, ali como nós lemos no texto bíblico. Deus queria dar algo muito maior para ele, mas Jeoás desastrosamente prejudicou a si e prejudicou a nação de Israel. Por que será que Deus permitiu todo esse episódio, permitiu que isso fosse colocado na Bíblia, esse relato fosse colocado na Bíblia? Eu penso, irmãos, que tudo isso aconteceu para que, entre alguns motivos, nós fôssemos ensinados com isso tudo. Eu creio que Deus queria nos ensinar para que nós não fôssemos desastrados como foi o rei Jeoás lá no passado. Porque assim como pessoas podem ser desastradas na vida, nós podemos ser desastrados em relação à bênção de Deus. Assim como Jeoás foi desastrado em relação ao que Deus poderia fazer na vida dele, nós também podemos ser desastrados em relação àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E é por isso que eu quero compartilhar hoje com você alguns desastres que podem atrapalhar a nossa vida, com os quais nós devemos tomar cuidado. E o primeiro desastre, meu irmão, minha irmã, é o pecado. Pecadores todos nós somos,
Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, diz que se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Todos somos pecadores e todos os pecados nos prejudicam. Porém, existem pecados que trazem um prejuízo diretamente relacionado a algumas bênçãos que Deus quer ver acontecendo na nossa vida, ou relacionado a alguma bênção que nós gostaríamos de ver acontecendo na nossa vida. Por exemplo, reter o dízimo é um desastre contra a nossa vida financeira, contra o nosso patrimônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos trazer os dízimos à igreja, porque eles pertencem a Deus. Se nós obedecermos, seremos abençoados, ou seja, as janelas do céu serão abertas para a nossa providência, para a nossa prosperidade. Se não obedecermos, nós perderemos essa bênção. Isso é bíblico, tá? Na palavra de Deus. Então, se formos desastrados em relação ao pecado, a bênção não acontecerá conosco. Outro exemplo, existem pessoas que deixam de ser abençoados lá no seu trabalho. Por quê? Porque não honram o seu patrão, pecam em relação ao seu patrão, são desastrados em relação à obediência ao seu patrão, ao bom trabalho que deveriam prestar. Há pais que sofrem em relação aos seus filhos. Por quê? Porque são desastrados em relação à obediência à palavra que diz que nós devemos não irritar os filhos, é o que está lá na palavra. Existem filhos que também sofrem na relação com os seus pais, porque não honram o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Então, irmãos e irmãs, veja que existem muitas bênçãos que nós corremos o risco de perder, porque nós incorremos no desastre do pecado. E aí eu pergunto para você, meu irmão, e para você, minha irmã, por qual caminho você tem andado? Pelo caminho do pecado ou pelo caminho da santificação? O caminho do pecado, meu irmão e minha irmã, é desastroso, mas o caminho da santificação é abençoador. E a palavra de Deus vem hoje para nós nos chamar para uma vida abençoadora e não para uma vida desastrada. Então, se eu quero viver uma vida abençoadora, eu não posso cair no desastre do pecado. O segundo desastre que pode atrapalhar na nossa vida em relação à bênção de Deus é a desobediência. E um dos exemplos mais clássicos que nós temos de desobediência na Bíblia foi a atitude de Saul. Se nós olharmos para o texto que nós lemos hoje, nós vemos que a princípio o rei Jeoás foi obediente, ele atirou a flecha lá para a Síria, e Deus disse que ele iria ser vitorioso. Então ele foi obediente e recebeu uma bênção. Mas se nós olharmos para a vida de Saul, outro rei, um rei que reinou antes de Jeoás, nós vamos ver que ele é um grande exemplo de desobediência. Lá em 1 Samuel capítulo 15 está escrito que Deus disse a Saul que ele deveria lutar contra os amalequitas e destruir todas as pessoas, todos os pertences que havia ali naquela terra. E Saul foi lá, guerreou contra aquela nação, porém ele exterminou as pessoas, mas trouxe para Israel os pertences que eram daquelas pessoas. Ele recolheu os animais, ele recolheu as coisas de valor e trouxe para Israel. Nesse intervalo de tempo, Deus falou com o profeta Samuel que Saul havia desagradado o coração de Deus, havia desobedecido às ordens do Senhor, e por causa dessa desobediência Deus já tinha decidido tirar Saul do trono. Quando Saul chegou lá na cidade, o profeta Samuel foi encontrá-lo, e quando questionou a respeito do que Saul havia feito, Saul deu a seguinte desculpa: dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque,
e os amalequitas os destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Perdão. Nessa hora, o profeta disse assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso está lá em 1 Samuel 15, do verso 22 até o 23. Meu irmão, minha irmã, que desastre! Saul perdeu o trono por causa da sua desobediência. E eu quero convidar você a pensar na sua própria vida hoje. Quantas coisas nós temos perdido por causa das nossas desobediências às ordens do Senhor. Quantas coisas Deus tem nos mandado fazer, mas nós recusamos. Quantas coisas, quantas atitudes Deus tem nos mandado tomar e nós nos recusamos, e nós não obedecemos. Quanto mais, irmãos e irmãs, teremos de perder até que aprendamos a obedecer a Deus? Você já parou para pensar nisso? O estrago que a desobediência faz em nós, o desastre que é a desobediência nas nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a parar para pensar um pouco hoje. Há desobediência na sua vida? Seja a mínima desobediência que for. A história de Saul mostra para nós que a desobediência é um desastre completo. A história de Jeoás mostra para nós que a obediência é uma vitória completa. Enquanto Jeoás permaneceu obediente, Deus o abençoou. E é isso que Deus quer para nós. Ele não quer ver a nossa vida num desastre completo. Por isso Ele nos chama à obediência. O terceiro desastre no qual nós não podemos cair é o erro da incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, a incredulidade é um desastre nas nossas vidas. Agora, entenda, meu irmão, que incredulidade não é quando nós não temos força para crer. Incredulidade é quando decididamente não queremos crer. Há momentos em que nós estamos tão desgastados com as lutas, sentindo-nos tão fracos, que nós não conseguimos expressar nenhuma confiança em Deus. É algo que foge à nossa capacidade, e isso é perfeitamente compreensível, e eu creio firmemente que Deus leva isso em consideração, que Deus coloca a nossa fragilidade na balança. O problema, irmão, está naquela incredulidade decidida, está no ato de não querer acreditar. Se você olhar para a história do povo de Deus, você vai ver que os israelitas se desastraram com esse tipo de incredulidade. Você se lembra lá no Êxodo, que depois deles contemplarem a terra prometida, depois de verem as qualidades daquela terra, mas também depois de verem as lutas que iriam ter de enfrentar, eles deixaram de crer. Eles afirmaram para si mesmos que Deus não seria capaz de lhes dar aquela terra. Resultado, voltaram para o deserto, voltaram para o sofrimento,
até que uma nova geração nasceu e creu no poder de Deus, e por causa dessa fé entraram na terra prometida. Sabe, meu irmão, quem sabe você esteja vivendo aí num tempo difícil, num deserto existencial. Deus sabe que este tempo, que esse momento é um momento de dificuldade, de fragilidade de fé, e Ele vai entender isso. Mas se você estiver vivendo numa incredulidade rebelde, isso será um desastre para você. Então, se você está vivendo numa fraqueza espiritual, numa luta momentânea, coloque tua vida na presença de Deus, que Deus vai te renovar. Mas se você estiver vivendo numa rebeldia espiritual, numa incredulidade decidida, deixa o Espírito Santo tratar teu coração, deixa o Espírito Santo renovar o teu coração, para que essa incredulidade saia da sua alma e você volte a crer que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que o nosso Deus é o Deus do impossível, porque somente através de uma fé decidida nós poderemos alcançar a bênção de Deus. Então, meu irmão, não deixa a incredulidade desastrar a sua vida. E por último, o quarto desastre que pode atrapalhar a nossa vida em relação à bênção de Deus é a falta de visão. E aí eu volto a falar do rei Jeoás. O profeta Eliseu já havia dito que Jeoás seria vitorioso naquela guerra contra a Síria. Isso foi mostrado através de símbolos, né? Nesse caso, aquela flecha que foi atirada em direção à Síria. Por dedução, bater com as flechas no chão iria significar boa coisa também, porque Eliseu estava falando através de uma simbologia ali com Jeoás. Então, atirar a flecha estava significando coisa boa. Consequentemente, bater as flechas deveria ser coisa boa também. Mas, por falta de visão, por falta de discernimento, por falta de ousadia, Jeoás bateu só 3 vezes com as flechas no chão. Ou seja, a Bíblia diz que ele iria vencer os sírios apenas 3 vezes. Jesus disse assim para nós, irmãos: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso quer dizer que nós precisamos ter discernimento. Algumas vezes nós deixamos de ser abençoados porque não temos a visão correta do que Deus está fazendo. E outras vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós não discernimos as movimentações do maligno. Falta discernimento, falta visão para nós, ou para enxergar o mover de Deus, ou para enxergar as artimanhas de Satanás. Você olhar na Bíblia, Velho Testamento, mais uma vez, você vai enxergar que um dos grandes homens de Deus, um dos grandes homens de visão da Bíblia foi José do Egito. José, filho de Jacó. Depois que ele foi vendido pelos irmãos, indo parar no Egito para trabalhar lá como escravo, inicialmente na casa de Potifar, ele viu que ali naquele lugar ele seria bem sucedido, e ele aproveitou aquela oportunidade, aproveitou tão bem que ele foi colocado como administrador da casa de Potifar, o cargo máximo dos empregados daquele lugar. Por uma infelicidade, você já sabe, ele foi parar na cadeia. Só que lá na cadeia ele também teve a visão, o discernimento de que ele podia ser bem sucedido, e ali ele fez tudo tão bem que ele foi colocado na posição de administrador dos presos. Alguns anos depois ele foi colocado diante do rei do Egito para interpretar um sonho, e o rei ofereceu para ele a administração de toda a produção agrícola do Egito. E vendo a oportunidade que ele tinha nas mãos, tendo discernimento e visão daquilo que ele tinha nas suas mãos, ele não desperdiçou a oportunidade, conquistou respeito, conquistou prestígio,
conquistou autoridade e foi tão abençoado que ele conseguiu trazer a sua família para o Egito, salvar a família da fome e abençoar a sua família e, consequentemente, todo o povo de Deus. Isso mostra para nós, irmãos e irmãs, que nós podemos e devemos ser homens e mulheres de visão, de discernimento. Não podemos nos desastrar com a falta de visão. Precisamos tanto enxergar o que Deus está realizando, quanto aquilo que o maligno está querendo fazer para nos derrubar, porque é isso que nos dará a vitória, é isso que nos fará abençoados. A história de Jeoás mostra o caminho que não devemos seguir. A história de José mostra o caminho que temos de seguir. Mostra que devemos ter uma visão ampliada, buscar em Deus uma visão ampliada, para entendermos os tempos, para entendermos o que está ocorrendo à nossa volta e para aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando, para que nela sejamos abençoados. Eu quero concluir lendo um versículo que deixa claro para nós o princípio do desastre e do sucesso, que é Gálatas. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo colherá. O que é que você tem plantado, meu irmão e minha irmã? Você tem plantado pecado ou santificação? Você tem plantado rebeldia ou obediência? Você tem plantado incredulidade ou firmeza de fé? Você tem plantado falta de visão ou discernimento? Deus está pronto, Deus está desejoso em nos abençoar, mas nós aqui escolhemos se vamos ter uma vida de sucesso ou uma vida desastrada. Eu espero que você escolha uma vida de sucesso na presença de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus, colocar os teus projetos diante de Deus, os teus sonhos. Você que está caminhando num pacto de oração de 7 semanas, nós vamos colocar isso na presença de Deus também, na certeza de que Deus tem ouvido as nossas preces. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e é por isso que nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece o pedido que cada irmão está colocando diante de Ti agora, o Senhor conhece os motivos pelos quais os Teus filhos e filhas estão caminhando num pacto de oração diante de Ti, e eu clamo a Ti agora para que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, manifeste o Teu milagre, Senhor, na vida de cada irmão e de cada irmã, para que eles possam contemplar que Tu és Deus poderoso, para que eles possam contemplar o Teu poder se manifestando graciosamente, grandiosamente na vida de cada um, que eles possam ver o fim dos seus problemas, que eles possam ver a Tua providência alcançando a vida deles, ó Deus, e que nós possamos ouvir ainda testemunhos de bênção na vida desses irmãos e irmãs. Então guarda cada vida no Teu poder e na Tua graça, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe tua vida. Nós voltamos a nos ver no domingo. Espero ver você ou aqui no templo, ou saber que você esteve conosco no nosso culto online, tá? Então um forte abraço para você, uma ótima semana e tchau, tchau.